Vamos lá, essa daqui é a análise pocket de Fluminense 2, Colo-Colo 1, segunda rodada da Libertadores. Tô gravando esse vídeo aqui já em casa, tô sem o meu cabinho do microfone, então perdão se o áudio não tiver muito ok, tá? Não fui lá pro estúdio ainda, as coisas estão tudo aqui, são 4h08 da manhã a hora que eu tô gravando isso daqui. Se quiser deixar um like aqui embaixo, isso ajuda bastante a produção de conteúdo aqui no canal, mas só se você gostar do vídeo. Se quiser se inscrever, aí isso sim dá uma moral aqui pro Raiz Tricolor. Vamos lá, cara. A gente venceu o Colo-Colo por 2-1 e a Libertadores, apesar de ser um torneio de pontos corridos nessa primeira fase, né? Todo mundo contra todo mundo dentro de um grupo, é um grupo de só 4 times. E você não tem muitas tolerâncias a tropeços. Se você tá num grupo aí como o Fluminense tá, sendo ele o cabeça de chave do grupo, sendo ele o chamariz do grupo, você tem direito a 1, no máximo 2 tropeços normalmente, para não se complicar. O Fluminense já tropeçou em Lima, não era para ter empatado contra o Alianza Lima fora de casa, era o jogo para ganhar. E caminhou para um outro tropeço contra o Colo-Colo, mas venceu, e o primordial era esse. Não tem como a gente abrir a discussão sobre este jogo sem pontuar que o final do jogo é positivo. O Fluminense sai com 3 pontos e você, quem me acompanha aqui vai saber disso, que sábado contra o Red Bull Bragantino eu não vou estar com esse discurso de o importante aqui era principalmente só sair com os 3 pontos e tal. Não, porque o Brasileirão é um torneio de tiro longo, né? É um torneio que te dá margem para recuperar ponto depois. E no Brasileirão a gente vai ver um início de trabalho, entre aspas, né? Porque, óbvio, o Diniz está completando 2 anos já. Mas tô falando assim, a gente vai ver um início de trajetória e que se a gente empatar jogando muito bem, eu vou olhar falando, pô, beleza, a gente começou aqui a construir, a gente viu testes, a gente viu coisas interessantes. A Libertadores não te dá essa margem. Então, era importantíssimo ganhar do Colo-Colo nessa terça-feira. Dito isso, o Diniz teve que improvisar mais uma vez. Dessa vez uma improvisação que deixou a gente com um pouco de raiva. E por que isso? Assim, novamente, algo que eu já falei no pré-jogo, eu vejo com bons olhos o Martinelli atuando como zagueiro num jogo em que o Colo-Colo, né, possivelmente iria se retrancar, a gente teria um zagueiro para construir jogadas e tal, que era como se previa que o Colo-Colo viria. O que me irrita é o fato da gente não ter um zagueiro para colocar ali. A nossa primeira opção ser um jogador que o próprio Diniz já considera um volante, que é o Felipe Andrade. E o Antônio Carlos entra no finalzinho. Montagem de elenco problemática para esse ano. Mas o Colo-Colo não se apresentou dessa maneira. Eu vi que o Diniz falou isso na coletiva no final do jogo, que o Fluminense virou vidraça, né? Todo mundo muda seu jeito de jogar para jogar contra o Fluminense. E é um fato, cara. Não tem o que fazer, não. É isso mesmo. Seja bem-vindo, Fernando Diniz, ao maravilhoso mundo dos campeões, né? É isso que acontece. Todo mundo, o Alianza Lima, o Cerro Porteño e o Colo-Colo olham pra gente assim, ó, pro alto, porque a gente foi campeão da última Copa Libertadores da América. E isso vai tornar o Fluminense muito estudado. E aí, agora o Diniz vai ter que se provar de uma maneira diferente. O Diniz no Fluminense teve que se provar de algumas maneiras. A última delas era provar se ele conseguia, tendo um elenco para ser campeão. Colocar um elenco nota 8 no degrau nota 10. E ele provou que conseguia. Agora ele vai testar uma nova fase da carreira, que é pegar um elenco que todo mundo estuda e desenvolver formas diferentes de jogar. O Martinelli na zaga hoje foi um pouquinho disso. Eu vou rever o jogo ainda com mais calma, né? Só vi o jogo do estádio, mas a análise pocket tem um pouco disso, né? De ser uma análise um pouquinho mais curta. O Martinelli jogando como zagueiro ofereceu ao Fluminense a velocidade que o Thiago Santos não teria. Lembro de pelo menos 2 ou 3 lances em que o Colo-Colo, por estar jogando com a linha muito adiantada, conseguia contra-atacar e pegava por várias vezes o Martinelli no mano a mano, principalmente pela direita, com o Bolados, né? E às vezes até com o Palácios também. O Martinelli ia para o mano a mano, conseguia ganhar, principalmente na velocidade. É um jogador que fez uma partidaça. O Martinelli tirando um errinho ali no segundo gol, que foi anulado, né, o gol deles. E saindo com a bola também. Tem uma confiança, se você for ver números, os números do Martinelli também são bons. Não só a impressão no campo, mas os números corroboram isso. E fez uma partida muito segura jogando como zagueiro. Achei interessante. Mas vai efetivar ali? Não. Era para um tipo de jogo que não aconteceu. O Fluminense foi meio que surpreendido de novo por um Colo-Colo marcando alto, jogando e deixando jogar.
E esse deixando jogar veio rápido, né? Golaço do Marquinhos, jogando pela ponta, chutando, algo que a gente cobra muito de fazer. O Fluminense fez pouco esse chute do Marquinhos, né? Se vocês forem reparar, essas bolas que normalmente o ponta corta para dentro, ele cruza. E o Marquinhos decidiu bater e fez o golaço para abrir o placar. O problema do gol de empate, muita gente vai fixar em duas coisas. Uma tem razão, a outra nem tanto. Aqui não tem tanta razão. Aí, ó, tirou um zagueiro, botou o Martinelli que é baixo, tomou gol de cabeça. Isso não tem uma coisa a ver com a outra. O Fluminense marca parte no mano a mano, né? Parte individual, é uma marcação mista, né? Parte a marcação individual, parte a marcação por zona. Então tem jogadores que eles saltam para cabecear a bola, eles ficam olhando para a bola. O Martinelli era um desses dentro da grande área e tinha outro ali dentro da área também que tinha essa função. Eram 3 ali que tinham essa função. E tem outros que marcam o cara. Então o Lima, o Ganso estava no Falcão, o zagueiro deles. O Lima estava no Paiva. Se vocês reverem o lance, eu fiquei revendo algumas vezes ali no pós-jogo, vocês vão reparar que o Falcão consegue se desvencilhar do Ganso e salta marcado pelo Martinelli, que era quem estava na cobertura da zona. O Paiva se desvencilha do Lima e sobe sozinho. A marcação do Fluminense foi estudada na bola aérea pelo time chileno, porque nitidamente houve ali um desejo de que o cara estivesse ali sozinho na marcação do Lima. Até achei que era o Samuel Xavier na hora. E o empate vem como um banho de água fria. O Fluminense sente muito o empate, é nítido que vai para o intervalo sentindo. E o Diniz, aí tem 2 problemas, cara. Primeiro, não é o problema do Diniz. Primeiro é um problema do John Kennedy. O John Kennedy foi expulso no jogo contra a LDU. E se a gente viu o Lelê de titular contra o Alianza Lima, a gente vai dizer que o Cano praticamente não se lesionou no Fluminense em 3 anos. Então não dá para botar a culpa no Germancano por uma lesão. Mas era para ser o John Kennedy, titular lá em Lima, e ele foi expulso contra a LDU num lance que eu defini lá na hora, o Fio definiu depois, e muita gente está definindo dessa maneira, um lance responsável contra a LDU, que não custou o título da Recopa, mas custou um problemaço nessas 2 primeiras rodadas de Libertadores. John Kennedy faz muita falta. E o segundo, porém, é o Diniz, que tinha a opção do Cauã Elias e continuou insistindo no Lelê. Ele volta com o Lelê para o segundo tempo, o Lelê entra vaiado. E eu fico muito tranquilo de comentar isso daqui, porque já falei 200 vezes. O Lelê é um jogador que ele não tem qualidade para ser atacante do Fluminense. Vendo um ano inteiro dele, eu cheguei a essa conclusão. Para esse Fluminense. Ele caberia no Fluminense 2018, seria titular, se bobeasse. Mas não cabe nesse agora. O Lelê é um atacante, vamos dizer, se ele for nota 4, com a pressão que ele sofre, e eu não estou falando que isso é justificado ou injustificado, estou falando que acontece, ele vira um jogador nota 2, nota 2,5. Isso é um fato. E o Lelê entra mal mais uma vez. Em alguns lances, tem um lance que ele recebe um passe que ele domina. A crítica já vem, a vaia, o burburinho já vem na hora que ele domina. E ele tenta dar mais um tapa na frente antes de chutar mal, tá pressionado. Então assim, um jogador que já não tinha tanta qualidade ainda estava pressionado. E assim, chegou ao ponto de eu ver gente até comemorando a lesão dele. E, pô, eu nunca vou fazer isso, assim, comemorar a lesão de jogador. Pode ser qualquer jogador que seja, não é a parada, não. Eu até falei no pós-jogo, a fase e o momento que o Lelê tava, essa lesão ela prejudica muito o futebol dele, mas mentalmente talvez seja interessante para ele. Assim, óbvio, vou refazendo aqui, né, e falando mais uma vez, não é que a lesão é boa, não, tô só tentando enxergar um futuro pro Lelê dentro do Fluminense, porque de verdade eu olhava pro Lelê nessa temporada e achava muito melhor ele ser emprestado. Mas ele entra, o Diniz coloca mais presença de área, e quem viu meu vídeo de segunda-feira, e pelo visto a lesão do Lelê é ligamento, tá? Uma pena, assim, 9 meses. Sendo bem sincero e olhando só o lado do jogador, pelo menos isso acontece depois de ele já ter um contrato bom com um time grande, então, tipo, o cara não vai ficar na merda aí, financeiramente. Mas voltando, quem viu meu vídeo de segunda-feira de análise tática viu que o Fluminense normalmente consegue achar espaços dentro de um jogo quando coloca 2 centroavantes e começa a lançar a bola para a área. Não deu muito certo em Lima por questões técnicas, principalmente. Mas dessa vez tinha Germancano e tinha Marquinhos no dia inspirado.
Tanto que a jogada que acontece pela direita, o Marquinhos cruza e o Germancano tá por trás do zagueiro para cabecear. Lembra um pouquinho o gol do Ares contra a LDU. É uma jogada que o Fluminense tem feito esse ano, não fazia tanto no passado, pelo que eu me lembre, mas tem feito esse ano e deu certo contra o Colo-Colo. Com categoria técnica, acabou acontecendo o segundo gol do Fluminense nesse momento. O Fluminense vai precisar sempre contar ou com lampejos, assim, jogadas técnicas de classe, de muita habilidade dos seus jogadores, né, que é o que ele tem mais do que, por exemplo, Colo-Colo. Por outro lado, também vai precisar contar com inventividade, novidades. No primeiro tempo a gente viu muito pouco disso, viu um bom passe do Ganso que o Lima não conseguiu chutar, não criou tanto assim o Fluminense. Depois do 2-1, o Fluminense, que nesse momento já estava com o André e Martinelli na zaga, porque o Felipe Melo já tinha saído no intervalo para entrar o Lelê, e jogava num 4-4-2, que era um 4-2-4, porque eram literalmente, assim, nitidamente, duas linhas de 4 jogadores, a linha de defesa, com o André e Martinelli na zaga, e a linha de meio de campo com o John Arias e Marquinhos nas pontas. E o Lelê e o Germancano marcando a saída de bola do Colo-Colo. Só que não era marcando a saída de bola, era meio de campo. E o Fluminense foi bombardeado por 5 minutos, até sair o segundo gol. O Fábio fez defesaço, o André salvou bola em cima da linha, pressão, e na transmissão eu e o Lessa falando, gente, por que não muda? Para esse jogo, troca, muda, o Lima pode sair para entrar um Felipe Andrade, um zagueiro, um Antônio Carlos, ajeitar um pouco o meio de campo, dar fôlego na frente. O Marquinhos está cansado, o Cano está cansado, troca, bota um Cauã Elias, bota um velocista, bota o Luco, mas dá gás nesse time, tira esse time de trás. Bombardeio 4 minutos seguidos. Martinelli, depois de fazer 200 desarmes, errou, foi a vez que ele errou. Perde a bola e sai o gol do Colo-Colo numa roubada de bola, um contra-ataque já bem rápido, né? O gol do Savalos que tinha entrado. Demos sorte, e assim, eu fiz esse comentário no pós-jogo e trago para cá. A gente olhou pro abismo, a gente viu o abismo, foi lá e olhou de perto e falou, deixa eu ver o que tem dentro. E olhou muito de perto. Só que Deus sorriu pra gente, e a gente voltou a olhar pro alto, porque foi anulado por um toque de mão do centroavante do Colo-Colo. E que acabou virando assistência pro gol. Esse gol é anulado, passa 1 minuto pela direita, expulsão do lateral esquerdo do Colo-Colo. O Fluminense tinha aí a vantagem no placar e tinha um a mais em campo. Controlou o jogo? Controlou mais ou menos. Logo depois que o Fluminense toma o gol, depois de 5 minutos de bombardeio, o Diniz mexe. Bota o Felipe Andrade na zaga, mostrando que é a primeira opção, pelo menos na briga com o Antônio Carlos. E coloca também, nesse momento, tirando o Paulo Henrique Ganso, né, ele dá uma oxigenada no time. Vai botar o Felipe Andrade, depois vai chamar o Cauã Elias, também, enfim, troca vários jogadores do time, mas dá uma estruturazinha, pelo menos, para o time, chamando o Terãs, que era na intenção de puxar contra-ataques. O único contra-ataque que o Terãs puxa, efetivamente, ele erra. E é um contra-ataque que acaba gerando uma melhor chance do Colo-Colo aos 47 do segundo tempo, que o Pizarro cabeceia na pequena área para fora. O Felipe Andrade estava ali disputando com ele, que até entrou bem o Felipe Andrade. Mas o Pizarro cabeceia para fora e talvez se fosse o Paiva não cabeceasse. O Fluminense flertou muito com a derrota nesse jogo, ou com o empate, né, nesse jogo contra o Colo-Colo. Não foi uma boa atuação do Fluminense, uma boa atuação. Tem bons jogadores. Teve uma atuação boa tecnicamente falando. Marquinhos, Ganso e Martinelli, para mim, são destaques do jogo. De certa maneira, até o Fábio também, quando apareceu. Germancano voltar a fazer gol é essencial para a reta inicial aí desse segundo trimestre. Mas não dá para dizer que coletivamente a gente viu algumas coisas, vou ver se faço análise tática desse jogo também, a gente viu algumas coisas interessantes, mas não dá para dizer que o Fluminense sobrou e que o Fluminense venceu da maneira como a gente gosta de ver e como a gente espera ver. Foi uma vitória, foi interessante, era o que precisava. Para sábado contra o Red Bull Bragantino, nessa sequência agora de 3 jogos do Campeonato Brasileiro, a gente tem que largar bem, pontuar, olha só, zona de rebaixamento, esquece isso. Tem que largar bem, pontuando, mas jogando bola. Tem que ter novidade, até porque, mais uma vez, né, por uma fatalidade, o Lelê aparentemente teve lesão de ligamento do joelho, mas mais um jogador lesionado. É impressionante o que está acontecendo com o Fluminense nesse ano. Enfim, conferir aí se a Superbet não teve alguma lesão. Né? Enfim, falando só em Superbet, me dei bem na KTO, tá? Vai lá na KTO se você for fazer um cadastro lá, usa o cupom JORNADA. Enfim, eu me dei bem na KTO, botei ali R$10 na vitória do Fluminense. Teve por isso aqui de não acontecer, mas aconteceu.
me dei bem. Se você quiser ir lá na KTO, use o cupom JORNADA, o site é facinho, tá? KTO.com, e você usa o cupom JORNADA e ganha 20% de free bet ali no seu primeiro depósito. Deixa o like aqui embaixo, a análise ficou um pouco maior do que eu gostaria, não gosto assim, tá? Vou tentar diminuir nas próximas. Mas tamo junto, até a próxima, valeu!